Começar então com a nossa prece inicial. Convido a todos para fecharmos os nossos olhos por alguns instantes, respirando de forma profunda, pausada, encontrando uma posição confortável na cadeira. Fazendo um esforço para esquecer os outros interesses, as outras atividades, treinando esse movimento de interiorização. Amigo Jesus, amigos espirituais, faltam-nos palavras para agradecer mais um dia, a chuva que caiu nessa noite em toda a nossa região, o dia fresco, agradável, e principalmente, Senhor, nesse momento te agradecer a oportunidade de servir. Particularmente, Senhor, eu prefiro dizer a oportunidade de aprender a servir. Oportunidade de estar desenvolvendo em nós o dom de amar, evitando, Senhor, um dos principais fatores que nos atrapalham nesse movimento, chamado personalismo. E o personalismo, como nós sabemos, Senhor, nada mais é do que filho do orgulho e do egoísmo. Duas chagas da humanidade, segundo a resposta dada pelos espíritos amigos à questão 785 de O Livro dos Espíritos. Que o estudo seja amparado pelos espíritos amigos, e temos certeza que será, pois cada um de nós já sente nesse momento a aproximação dos espíritos amigos. Se possível, que as nossas águas sejam energizadas, trazendo um pouquinho de bálsamo para o corpo físico, enquanto nós buscamos os bálsamos verdadeiros, o bálsamo espiritual. Com a permissão dos espíritos que tutelam esse trabalho de divulgação, singelo, nós sabemos, mas que tem dado os seus frutos, nós damos por iniciada, nesse momento, essa singela reunião para a busca de conhecimento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos começar, gente? Vou começar mandando aquele abraço, uma singela manifestação de carinho. Primeiro, para aqueles que estão na sala. Esses amigos, esses fiéis, não necessariamente corintianos, embora eu espero que sejam. Desculpa a brincadeira, gente.
que estão com a gente todo sábado de manhã, que poderiam estar dormindo até mais tarde, que poderiam estar fazendo uma série de coisas, mas optam todo sábado por estar com a gente, buscando conhecimento, tirando dúvidas, buscando esse pouquinho que nós temos para trocar. Porque o movimento aqui não é de transmissão, pura e simplesmente, é um movimento de troca. E eu também aprendo muito com vocês. Queria mandar também um abraço para os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Obrigado por estar conosco, em pleno sábado de manhã. Os ouvintes também da Rede Amigo Espírita, lá no canal 3, que também poderiam estar fazendo uma série de coisas, mas optam por estar com a gente. Nós não temos palavras para agradecer e para parabenizar. Não é parabenizar por acompanhar o meu estudo ou de qualquer outro expositor da nossa equipe. É parabenizar por estar buscando o conhecimento espírita, conhecimento do Consolador que Jesus prometeu, para colocar em prática quando formos chamados, quando formos convocados pela equipe de Jesus. No estudo anterior, o Peralva trabalhou com a opinião, ele até deixou claro, induz-nos a opinar pelas seguintes abstenções de senhoras médiuns nas tarefas de desobsessão. Eu até me lembro de ter comentado que é uma opinião pessoal do Peralva. E que nós, como espíritas, com todo o bom senso que temos condições e, aliás, a obrigação de analisar essa informação. Então, quais são as possíveis abstenções, quais são as possíveis situações em que a senhora médium pode estar deixando momentaneamente os trabalhos de desobsessão. Primeira opção, a partir do 3º mês de gestação. Como nós comentamos, a aproximação de um irmão sofredor causa uma série de adaptações, de ajustes no nosso corpo físico. Quando ele se aproxima, as auras se tocam, não precisa haver ainda necessariamente o acoplamento perispiritual, mas só de haver o toque das auras começa a haver troca de energia, e havendo troca de energia, ele começa a derramar sobre o médium as energias difíceis, pesadas dele. E no processo de somatização, no processo de adaptação do corpo físico a essa realidade, hormônios e neurotransmissores associados a situações de estresse são produzidas pelo médium ou pela médium. E talvez um excesso de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, que são substâncias associadas às situações de estresse, às situações de luta ou fuga, né? Situações que me preparam para lutar ou para fugir, sejam prejudiciais ao feto. Então, dependendo da situação, a gestante precise se afastar das reuniões de desobsessão. E a situação B, pelo menos uma vez ao mês, em dia por ela julgado inoportuno a realização de serviços mediúnicos mais pesados. Eu me lembro de ter comentado que eu acreditava, embora ele não tenha citado isso, que ele esteja falando no período menstrual da mulher. E o período menstrual em si, ele não é problemático. Nós até comentamos a famosa frase, o famoso ditado, né, o provérbio popular, de que menstruação não é doença. Isso nós sabemos. O problema é um possível estado emocional alterado da médium nesses dias.
Se o estado emocional estiver alterado a ponto da médium sentir que não vai conseguir manter o equilíbrio, nós também sugerimos que ela se afaste dessa ou no máximo de 2 reuniões durante esse período, até que ela consiga lidar bem com esse período menstrual e consiga manter o seu equilíbrio. Mas a menstruação em si não é motivo para um afastamento de reunião mediúnica. O possível problema advém do descontrole, do desequilíbrio emocional que esse período pode estar causando. Peralva prossegue. A abstenção referida na alínea A, terceiro mês de gestação, objetiva inclusive preservar o reencarnante das vibrações pesadas do comunicante, atentando a que, estando a mente do filhinho intimamente associada à da futura mãe, naturalmente se associará também a do espírito, já ligado à do médium, consoante demonstração gráfica. Peralva trabalha com mais uma hipótese. A partir do momento em que o espírito se associa mentalmente à médium, se o espírito reencarnante também está associado à médium, isso pode causar problemas ao reencarnante. É uma hipótese a mais com a qual o autor do livro trabalha. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo. Diz-nos Martins Peralva: se o médium tivesse sempre a certeza de que a sua faculdade seria utilizada exclusivamente por espíritos superiores, teríamos, evidentemente, suprimido a abstenção da alínea A. O que Peralva está tentando nos passar aqui? Se nós tivéssemos a certeza absoluta de que aquela médium, em estado de gestação, só daria passividade a espíritos evoluídos, só comunicação dos mentores da casa, você não precisaria afastar essa médium, ela não precisaria se afastar das tarefas de desobsessão. Porque a transmissão de energia de um espírito mais evoluído, de um espírito superior, não vai causar nenhum prejuízo ao feto, muito pelo contrário. Vai ajudar mãe e o feto. Mas o problema é que ninguém pode garantir isso. Aliás, é exatamente o contrário. A tarefa do médium não é ficar recebendo espíritos superiores, recebendo entre aspas, tá? Só estou usando o termo mais comum. A tarefa do médium é exatamente dar passividade, dar passagem, ou no termo popular, receber espíritos sofredores. Nós não vamos a reuniões mediúnicas para ficar dando passividade para espíritos superiores. Nós estamos lá para ajudar os necessitados. Como o próprio Jesus chegou a nos dizer, os sãos não precisam de médico. Quem está ali para ser atendido são os sofredores. Então, há muitos anos atrás, eu tive notícia de uma reunião mediúnica aqui na nossa região, onde o médium A recebia o doutor fulano de tal, o médium B recebia o doutor fulano de tal, o médium C recebia outro doutor. Eu fiquei pensando o seguinte: quem ajuda os necessitados? Se todo mundo recebe só doutor, quem é que ajuda esses necessitados, esses irmãozinhos que precisam de orientação? Duvido que sobre tempo para estar ajudando os necessitados. O Arnaldo vem trazendo a primeira participação dos amigos que estão na sala. Não seria ideal, na reunião mediúnica, reservar um tempo no final para as orientações dos trabalhadores espirituais? É uma possibilidade. Porque aí nós temos que pensar também, né, Arnaldo? Se eu reservar o tempo no final, será que a espiritualidade mais evoluída vai se sujeitar, vamos dizer assim, vou usar esse termo, tá?
Vai se sujeitar ao que eu colocar? E se eles acharem que devem se manifestar no começo? Porque no começo eles vão ter um tempinho para falar e depois eles vão entrar de cabeça no tratamento, no apaziguamento dos necessitados. Mas é uma possibilidade. De repente eles conseguem se adaptar àquilo que o grupo encarnado coloca. Vou falar por mim. Aqui na nossa reunião em Severínia, nós muito raramente temos manifestação dos orientadores. De vez em quando eles mandam um recadinho por psicografia. Só que graças a Deus, nesse ponto, o nosso grupo está muito maduro. Porque a gente sabe que, embora eles não se manifestem, eles estão ali. Eu até comentei isso outro dia, né? Me usei como testemunho. Já faz alguns anos que eu dirijo uma reunião mediúnica. Já faz alguns anos que eu viajo essa região e até outras regiões, levando o pouquinho que eu sei de doutrina espírita como expositor. E até hoje eu não sei quem é o meu mentor. E sinceramente não precisa me falar. Então eu fico me perguntando, por que será que os orientadores do Portal de Luz não se manifestam? Será que eles não se manifestam porque não há um médium em condições? O que eu duvido, porque eles têm condições de se adaptar vibratoriamente, nós temos bons médiums? Ou será que eles não se manifestam porque o grupo está bem? Está bem orientado, está bem centrado, sabe o que quer? Os médiums aqui, a gente fala muito sobre isso, eles têm plena consciência de que eles são instrumentos. Nós, enquanto trabalhadores, somos apenas peças de um tabuleiro de xadrez, e os jogadores de xadrez são os orientadores daquela casa, e o treinador desse time nada mais é do que Jesus. Então, nosso grupo está muito bem focado nesse sentido. Ali todo mundo sabe que é apenas um instrumento. Mas a colocação do Arnaldo é boa. Às vezes a espiritualidade se adapta ao que o grupo encarnado oferta a eles. Às vezes no finalzinho, você reserva alguns minutinhos, faz silêncio, entra em estado de vibração e algum deles se manifesta. Só vamos pensar o seguinte: nem sempre eles conseguem se adaptar ao que a gente oferece. Às vezes ele tem tempo para falar no começo, a gente não se prepara para dar essa oportunidade a eles no começo e fica esperando no final. E no final eles estão recolhendo aqueles espíritos que se manifestaram e a gente fica esperando eles falarem, eles estão ocupados. Mas de uma forma geral, a sugestão do Arnaldo foi bem interessante. O Emanuel vem participando também. Toda reunião mediúnica tem obrigação de receber médiuns que ainda não conseguem controlar a mediunidade? Emanuel, é o contrário. As reuniões mediúnicas precisam evitar os médiuns que ainda não conseguem controlar a mediunidade. Esse trabalho de controle da mediunidade, ele é feito nos estudos, porque ali não é hora de manifestação, então o médium ali ele já está treinando o controle. E é feito também numa reunião que infelizmente a gente quase não vê. Chama-se Reunião de Desenvolvimento e Educação Mediúnico. Nessa reunião, o médium treina, o médium se prepara para controlar a si mesmo. Então ele tem que controlar bem. Dar a passividade, não dar a passividade, quando dar a passividade.
Quando ele tiver com pleno controle de si mesmo, aí ele pode candidatar-se à reunião mediúnica ou à reunião de desobsessão. É o contrário. A reunião mediúnica precisa evitar esse tipo de médium, porque ele tumultua tudo. Claro, toda regra tem exceções. Existem situações, existem médiums que não podem ficar aí 2, 3, 4 anos estudando. Tem médium que está numa situação tão delicada que ele precisa começar a trabalhar. Porque a gente percebe que é uma pessoa bondosa nessa encarnação, mas altamente endividada. Então ele precisa trabalhar. A gente conversa, a gente orienta e tenta encaixá-lo na reunião. Mas existem situações provacionais tão difíceis que a pessoa não pode ficar meses, às vezes anos estudando antes de trabalhar. Mas, via de regra, tá? O que a regra diz é que as reuniões precisam evitar essas pessoas, esses médiums que ainda não controlam as faculdades. Na verdade, que ainda não controlam a si mesmos, porque o corpo é meu, fala através dele quem eu deixo. Ok? Peralva prossegue. Na incorporação, o médium cede o corpo ao comunicante, mas, de acordo com seus próprios recursos, pode comandar a comunicação, fiscalizando os pensamentos, disciplinando os gestos e controlando o vocabulário do espírito. Olha o Vanderlei participando aqui, nos dizendo que na sexta-feira ele realiza a reunião de desenvolvimento e educação mediúnica lá no Seara de Luz, em Bilac. Uma casa que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer. Infelizmente, Vanderlei, as casas que oferecem essa reunião de desenvolvimento e educação são exceção à regra. É só a gente pensar o seguinte, eu até já fiz essa brincadeira. A reunião de desenvolvimento e educação é treino. A reunião mediúnica é jogo. E a reunião de desobsessão é final de Copa do Mundo. É só pensar nisso. Então a reunião de desenvolvimento e educação é treino. E em treino eu posso errar. O treino é a hora que a gente erra, corrige, aponta, conversa, orienta. No jogo, errar é fatal. E na final de Copa do Mundo, então, Jesus amado. É só a gente pensar bem nessa analogia. Perdoem. Então, Peralva está nos dizendo que na incorporação, no transe psicofônico, no dar a passividade, dar a passagem, o médium cede o seu corpo ao comunicante. De acordo com seus próprios recursos, pode comandar a comunicação. Isso aqui é a importância da autoeducação. Porque médium educado não deixa o espírito fazer o que quer. Médium em processo de educação própria, médium que busca conhecimento, que busca cultura, médium que busca autoaprimoramento, não tem tanta dificuldade assim para controlar manifestações. E o movimento espírita, muitas vezes, ele comete uma falha. E eu falo isso porque eu já vi várias casas cometendo essa falha e nós aqui em Severina já cometemos. Na verdade, eu cometi. É a falha de dizer que médium inconsciente não consegue controlar a manifestação por ser inconsciente. Isso é uma falha grave e, ao mesmo tempo, uma falha primária. Médium inconsciente não perde o controle do próprio corpo.
médium inconsciente, que deixa o espírito fazer o que quer porque está em desequilíbrio pessoal. Quem perde o controle da manifestação, gente, é porque não passou de forma eficaz, de forma efetiva, por esse trabalho de autoeducação. Porque, como nós comentamos há bastante tempo atrás, nós não educamos mediunidade. Nós educamos a nós mesmos. Médium que se descontrola não vai controlar manifestação. O Arnaldo participa aqui com a gente. André, o médium equilibrado não deveria tomar conhecimento de que a educação mediúnica se dá também no dia a dia, conduta, pensamento, evangelização, tudo isso no nosso dia a dia? Com certeza. As pessoas acham que educação mediúnica é só aquela reunião ali de 1 hora e meia por semana. E a gente educa a nós mesmos é no nosso dia a dia, é na paciência nos momentos difíceis, na nossa conduta, nos nossos sentimentos. É aí que a gente se educa como espírito e, por consequência direta, como médium. Então é só pensar o seguinte: se nós temos aquele velho costume, horroroso, diga-se de passagem, de tomar um copo de refrigerante e dar uma bela de uma arrotada, quando um espírito mais mal educado se manifestar, o que vai acontecer? Eu não vou controlá-lo, porque eu tenho sintonia com ele. Eu tenho mais ou menos os mesmos hábitos. Desculpem citar uma situação assim meio grotesca, mas isso acontece. Se eu tenho o hábito de falar palavrão no meu dia a dia, e eu converso com muitos espíritas e ouço espíritas falando termos nada agradáveis, é triste falar isso, gente. Eu ouço isso de espíritas. Quando uma entidade mais difícil e acostumada a esse palavreado se aproximar, querendo falar palavrão, como eu tenho afinidade, como eu tenho sintonia, eu não vou controlar. Vamos lá, deixa eu tentar ajudar as participações que ficaram aqui para cima. Só um minuto. A Fabi, que voltou a estar com a gente depois de algumas semanas, né, Fabi? E com situações do dia a dia, estresse, é recomendável que o médium também não trabalhe? Fabi, aí nós temos que ter um pouquinho de discernimento, porque às vezes não é possível evitar o estresse. E exatamente no dia da reunião mediúnica, existe uma leve tendência, leve não, uma tendência bem pesada dos espíritos mais atrasados de tentarem nos estressar para que a gente não vá trabalhar. Então, se todo mundo que se estressar no dia da reunião não trabalhar, provavelmente não vai ter reunião. O critério aí, eu particularmente instruo os trabalhadores do Portal de Luz da seguinte forma: estressou? Ficou bravo? Ficou estressado? Vá para um lugar tranquilo, pode ser o seu quarto, por exemplo, abra o Evangelho e acalme as suas vibrações. E mais, esse critério é importante. Se na hora do estresse, o que você fez? Você tomou alguma atitude com os outros que você não queria que fosse tomada para com você? Se você não tomou nenhuma atitude para as pessoas com quem você se estressou, que você não quer para você, sem problemas. Abra o Evangelho, peça perdão,
peça uma energização, uma higienização das energias e venha trabalhar. Até porque, aí é uma realidade, tá? Uma informação de contexto. Aqui no Portal de Luz, Fabi, nós temos o estudo da mediunidade antes do trabalho. Então nós temos mais ou menos meia hora, 40 minutos de estudo, onde, se o médium conseguir se concentrar no estudo, se ele conseguir focar, a espiritualidade vai apaziguá-lo. E ele vai poder trabalhar numa boa. Então tem esse fator a mais a nosso favor. Quando há um estudo antes da reunião, nesse estudo, se o médium conseguir focar, ficar com os pensamentos ali, esquecer o que aconteceu de estressante lá fora, a espiritualidade consegue apaziguá-lo energeticamente e ele pode trabalhar. Nesse sentido, nós nunca tivemos problema aqui em Severina. Então fica como sugestão, porque se o estressado naquele dia não pode trabalhar, com a pressão que um grupo mediúnico recebe, principalmente no dia do trabalho, pode fechar todos os grupos mediúnicos. Ok? A Beth, aqui de São Paulo, capital, nos pergunta também: o médium na comunicação pode estar inconsciente, mas o espírito sabe o que faz, pode controlar. Ah, não é uma pergunta, é uma colocação. Com certeza, Beth. Kardec nos diz no livro dos médiuns que a única diferença entre um médium consciente e um médium inconsciente é que, depois da manifestação, o médium inconsciente não se lembra do que aconteceu. Não se lembra do que foi transmitido pela voz dele. Só isso. Ele pode perfeitamente controlar, sim. Se ele não controlar é porque ele está em desequilíbrio, ele médium, e por consequência ele está na sintonia do espírito. O Emanuel Augusto faz uma pergunta muito boa. Receber espíritos obsessores na reunião mediúnica está vinculado com o controle da mediunidade? Quando o grupo está bem organizado, Emanuel, está bem afinizado, a gente percebe que a espiritualidade leva esse tipo de entidade para médiums que não têm afinidade com ele, com o espírito. Porque nós aprendemos, quando a gente estuda um pouquinho de lei de afinidade, que espíritos se manifestam com os médiums que têm afinidade, que têm sintonia. Só que, se o espírito nesse nível, se o obsessor, aquele que vem bravo, se manifestar por alguém que tem sintonia com ele, o médium não controla. O espírito quebra o centro inteiro, rasga a toalha, derruba garrafa de água energizada, ele vai fazer um auê no centro espírita. Então nós percebemos que a espiritualidade põe esses espíritos para se manifestar através de médiums que não têm afinidade. E isso passa um pouco, em parte, pelo controle de si mesmo. Vamos só corrigir esse termo, Manuel. Você não controla a mediunidade, você controla a si mesmo. Mediunidade é só a ponte de intercâmbio, você controla a si mesmo. Mediunidade é passiva. Ela não é boa nem ruim, portanto não é passiva de controle. Você controla a si mesmo. Então passa pelo autocontrole? Sim. A espiritualidade vai usar preferencialmente, acredito eu, aqueles médiuns que tenham mais autocontrole. Que a chance dele perder o controle na manifestação seja menor. Justamente porque ele não tem sintonia, ele não tem afinidade nenhuma com o manifestante, seja energética, moral, enfim. Não bate, e não batendo, ele consegue controlar. A Gilda, lá de Fortaleza também, nos pergunta: como saber se a reunião mediúnica está tendendo para uma reunião de desobsessão? Você só vai saber, Gilda, quando espíritos que nós classificamos como obsessores começarem a se manifestar. É o único sinal, pelo menos que eu conheço. Quando a espiritualidade percebe que uma reunião tem
um ou mais médiums em condições de trabalhar com esse tipo de entidade, eles começam a trazer. Então, se o médium tiver condições de trabalhar com esse tipo de irmãozinho e não for causar melindre, que às vezes o fato desses espíritos se manifestarem causa melindres no grupo. Porque alguns dirigentes de reunião mediúnica têm por hábito, e eu não concordo com isso, embora eu não julgue, eu só não concordo, tem por hábito achar que quando um irmãozinho mais difícil se manifesta, alguém do grupo foi invigilante. E eu não concordo com isso, porque segundo essa teoria, se todo mundo for vigilante, esses irmãos não vão se manifestar e não vão ser ajudados nunca. Eu não posso concordar com isso. Mas como é que você distingue? Simples. Quando esses espíritos começarem a se manifestar, você sabe que a espiritualidade está, entre aspas, transformando o seu grupo mediúnico num grupo de desobsessão. Aí você instrui o grupo. Olha, gente, espíritos mais difíceis estão sendo trazidos, a espiritualidade já confia em nós para isso, nós precisamos estar mais vigilantes, estudando mais, fazer evangelho no lar com mais frequência. Mas o sinal é esse. Começou a ver esse tipo de entidade já, sinal de alerta. Ok, Gilda? E ela faz uma outra pergunta. O que fazer se numa determinada reunião temos um ou dois médiums que não consegue se controlar, faz barulho, fica descontrolado na sua passividade? Ele não consegue por quê? Descontrole próprio. Isso eu garanto. Agora, por que ele está se descontrolando? Aí tem uma série de fatores. Tem médium que lá no subconsciente dele, Gilda, ele acha que para que a manifestação que aconteceu através dele seja valorizada, o espírito tem que ser difícil. E para ser difícil, ele tem que virar pirueta, plantar bananeira. Isso acontece. Então, primeiro, tenta conversar com esse médium. Você não precisa fazer esse gestual todo, você não precisa fazer esse barulho todo. Vai com calma, controla isso. Também pode ser falta de preparação dele no dia da reunião, o que sinceramente eu não acredito. Estou citando porque pode ser, é mais um fator. Mas se eu tivesse que apostar as minhas fichas, embora eu não conheça, né, eu não esteja na vossa reunião, eu apostaria que é coisa dele. Tem muito médium que acha que para ser valorizado, o espírito tem que ser um espírito muito difícil. Para mostrar que o espírito é difícil, o que ele faz? Ele faz gestos, ele deixa o espírito bater o pé no chão, ou então ele mesmo bate para mostrar que o espírito é mais difícil. Ele quer valorizar a manifestação dele. Descontrole pessoal. Tá? É o caso de uma conversa. Ou então ele está em desequilíbrio. Ele está num momento complicado e isso está se refletindo na reunião mediúnica. Aí é o caso de conversar com ele. Se ele achar que ele não vai dar conta de controlar, se afasta por algumas semanas, é só o tempo dele se reequilibrar e depois volta. Ok? Vamos ver. Aqui a Fabi, mais uma vez participando. Uma curiosidade: e quando os espíritos se manifestam e algumas vezes dizem que não querem ficar em uma colônia porque não podem fumar ou beber ou coisas assim, porque esse tipo de espírito se manifesta em uma reunião? Se não for uma mistificação, Fabi, nós temos que trabalhar com essa hipótese. Se não for uma mistificação, tanto do médium quanto do espírito querendo desunir o grupo, também pode ser um espírito simplesmente indisciplinado, que foi trazido ali para ajudar, para ser ajudado, para tentar se libertar de vício.
mas não quer aceitar ajuda. Por que ele foi trazido? Para se afastar de vício. Toda quarta-feira aqui em Severínia, nós ajudamos, nós temos a oportunidade de ajudar irmãos que têm problema com álcool. É rara a quarta-feira que nós não temos algum irmãozinho envolvido com álcool no plano espiritual e que evidentemente também fazia uso do álcool no plano físico, se manifestando nas nossas reuniões aqui. Para que ele foi trazido? Para tentar se afastar do vício. E vários deles são reincidentes. Eles se manifestam, aceitam ajuda, vão ao hospital e às vezes não chegam nem aí às colônias. Do hospital mesmo, ele sai. Ele tem uma recaída. Então eles são trazidos, eles se manifestam, Fabi, para receber ajuda. Para tentar abandonar o vício, tá? O Léo, de Anápolis, participando também. Nesse final de semana houve um trabalho de cura muito bonito com o médium Paulo Neto. A presidente avisou que quem fosse vidente falasse se visse algo no final. Vi, mas não gosto de relatar minhas visões. Mas no final o próprio médium Paulo, sem eu falar nada, pediu para que eu relatasse a todos o que vi. Bom, na hora que eu falava, via os mapas mentais de alguns indivíduos que julgavam e duvidavam. Fiz bem de ter falado? Olha, Léo, não sei dizer se você fez bem ou não, cara, mas a partir do momento em que a presidente pediu e o próprio médium reforçou o pedido, talvez seja necessário dar evidência ao fenômeno. Porque muitas vezes a ostensividade do fenômeno ela é necessária para prender, para chamar a atenção das pessoas. Eu tenho para mim que quanto mais maduro espiritualmente as pessoas estiverem, maduras, né? Menor a necessidade de fenômeno. Mas às vezes alguém ou algumas pessoas que estavam nessa reunião de cura, Léo, precisavam dessa manifestação, desse relato, para poder acreditar, para poder ficar mais fortalecido na fé. Pode ser isso. Enfim, não se culpe, porque se a presidente pediu e o médium, sem você falar nada, reforçou o pedido, você não fez nada de errado não, tá? Pode ficar com a sua consciência em paz aí, irmão. O Arnaldo participando aqui também. Observe que os amigos não estão se prendendo à obsessão em casos mais graves. Existem tipos que variam desde a imperceptível até a subjugação em gradações das mais variáveis. Creio que não são todas, mas na maioria das reuniões ocorre o trabalho de desobsessão. Sim, com certeza. Com certeza, porque muitas vezes o espírito não relata que perseguia. Às vezes você ajuda um irmãozinho que desencarnou com uma facada. E o que você faz? Você explica para ele que essa facada levou à morte do corpo, mas que ele é um espírito imortal. Oferece ajuda, mas ele não relata que ele tinha mágoa ou às vezes até ódio da pessoa que deu a facada. Então essa é uma manifestação, é uma forma de obsessão mais simples. Não tem muito trabalho para você convencer o irmãozinho a seguir o seu caminho. É o que o Arnaldo falou mesmo. Agora, pender para trabalhos de desobsessão mais pesados, aí já exige um pouco mais do grupo. Já exige uma adequação
vibratória, mental, uma vigilância que nem todos os grupos estão preparados. Tá? Podemos dizer didaticamente que trabalhar com esse tipo de obsessão mais leve talvez seja uma preparação para que o grupo trabalhe com obsessões mais pesadas à frente. Se o grupo não estiver maduro agora, talvez a espiritualidade esteja pensando numa renovação, na colocação de novos membros, talvez o afastamento de alguns membros que podem causar problemas, para que lá na frente o grupo possa trabalhar com obsessões mais difíceis. Mas bem colocado pelo Arnaldo aí. Pelo menos as obsessões mais leves, todos os grupos acabam ajudando. O que nem sempre nós ajudamos é nas obsessões mais pesadas. E um dos fatores que impedem que alguns grupos ajudem nesse tipo de obsessão é aquilo que eu falei. Tem dirigente que acha que se um espírito desse se manifestar, é porque alguém do grupo foi invigilante. E eu não vejo dessa forma. Porque se todo mundo fosse vigilante, então esses irmãos não seriam ajudados. Eu não vejo lógica nisso. O Emanuel, participando também, a possessão pode ser traduzida pelo total domínio do corpo pela entidade obsessora? Esse assunto é extremamente polêmico, Emanuel, porque Kardec diz no livro dos médiuns que não existe possessão. Ele usou o termo subjugação, mas na Revista Espírita parece que há alguns relatos dizendo que ele muda de opinião e passa a usar o termo possessão, inclusive possessão física. Inclusive posse do corpo. Aí eu precisaria dar uma olhada nesses relatos, nessas fontes, para te responder com mais segurança. Mas, de uma forma geral, vamos nos apegar ao que está no livro dos médiuns. Kardec diz ali que a subjugação pode ser física ou moral. A subjugação física, o espírito começa a usar os órgãos físicos. Mas eu duvido que isso não passe pelo espírito encarnado que está servindo de médium. Então por isso que eu falei, eu preciso estudar um pouco. Eu desconhecia essa informação, tá? Rivane, participando também. Bom dia, André. Será que quanto mais evoluído o médium, espírito, mais intuitivo será a conexão entre os dois planos? Chico Xavier chega a dizer isso, Rivane, no livro Plantão de Respostas, subtítulo Pinga Fogo 2. Ele fala que a mediunidade do futuro é a mediunidade intuitiva, que essas manifestações mais ostensivas, que precisa ficar registrado de forma ostensiva no plano físico, tendem a diminuir com a evolução do planeta. E não nos esqueçamos, nós estamos em transição e o mundo de regeneração está chegando. E eu tenho para mim, e já ouvi outros expositores falando isso também, que a tarefa que vai se agigantar na casa espírita chama-se evangelização infantil. Eu sei que nós estamos num estudo da mediunidade e que não é hora de falar disso. Mas a tarefa que vai se agigantar é a evangelização de espíritos que encarnaram há pouco tempo, altamente evoluídos intelectualmente, mas que caíram moralmente nas últimas encarnações e que vão precisar de ajuda para não cair de novo. Aliás, esses espíritos já estão encarnando.
E nós vemos, infelizmente, famílias altamente incompetentes para educá-los e evangelizá-los. E quando eu falo incompetente para educá-los e evangelizá-los, eu não estou me referindo a pessoas mais simples do ponto de vista financeiro. Porque muitas vezes a família tem um bom nível financeiro, mas também não consegue educar uma criança, porque bajula demais, porque dá tudo que a criança quer. Chico Xavier chegou a dizer que se ele tivesse conseguido tudo que ele queria, ele não seria o homem que ele foi. Que as dificuldades pelas quais ele passou foram extremamente importantes na formação do espírito que ele é. Mas eu tenho para mim, gente, para encerrar o raciocínio, que a tarefa que vai se agigantar nas casas espíritas é a evangelização de crianças. Espíritos muito inteligentes vão chegar às casas espíritas. E nós precisamos estar prontos para trabalhar com eles. A Cida Patrocínio, lá de Patrocínio, Minas Gerais. O que fazer quando em uma reunião de desobsessão falta trabalhadores e se tem muito trabalho? Pode os médiuns que estiver presentes no trabalho dar várias comunicações? Cida, André Luiz, no livro Desobsessão, recomenda 2 manifestações por cada médium. Não queira suprir a falta de trabalhadores. Cada um faz as suas 2 manifestações e colabora com o que tem. Não exagera. Sugestão de amigo. Não queira fazer o que as pessoas que deveriam estar ali deveriam fazer e não fazem. 2 manifestações para cada medianeiro. Está no livro Desobsessão de André Luiz. Porque se os médiuns começarem a querer compensar a falta de trabalhadores, rapidamente eles vão entrar em desequilíbrio. Rapidamente eles vão ficar perturbados. Então não queira compensar a falta de trabalhadores exagerando, nem você, e se você for a dirigente do grupo, não submeta, sugestão de amigo, seus médiuns a isso. Não vale a pena. Eles correm o risco de perder até a saúde. Hermínio Miranda chega a falar sobre isso, Cida, no livro Diálogo com as Sombras. Não é importante número, é importante qualidade. E não é impossível que nós trabalhemos a reunião inteira com um único espírito. Ficar 40 minutos, 50 minutos conversando com um único irmão, mais difícil, não é impossível. Então, partindo desse ponto de vista, que às vezes eu vou gastar uma reunião inteira falando com um único espírito, a espiritualidade não está preocupada com número, está preocupada com qualidade. E se esse espírito foi trazido para a nossa reunião, gente, é porque a espiritualidade acreditou que nós tínhamos condições de ajudá-lo. Então não pensemos em número. Ok, Cida? Obrigado por estar conosco mais uma vez. Então vamos lá, mais um trechinho do livro. Se eu perdi alguma pergunta, me perdoem, gente. É só digitar de novo, tá? Então, na incorporação, o médium cede o corpo ao comunicante. Mas ele tem plenas condições de controlar a comunicação. Se ele está perdendo o controle, significa que ele está em desequilíbrio e, portanto, tem afinidade, tem sintonia com o manifestante. Reconhecemos, é bom que se diga, haver casos em que o médium não consegue exercer esse controle por ser a vontade do comunicante mais firme do que a sua. Todavia, temos de convir que o médium terá sempre meios de cultivar a sua faculdade, educando-a no sentido de, na própria expressão do Aulus, agir qual se fosse enfermeiro, abre aspas agora, citando Aulus, concordando com os caprichos de um doente,
no objetivo de ajudá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado. Então o médium pode ceder um pouco? Pode. Agora, tem um limite. Chama bom senso. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, o médium deve reservar-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Por isso que o Hermínio elogia muito nos livros dele, principalmente nesse caso, me ajuda agora, Arnaldo, o livro de mediunidade. Diversidade dos carismas. Ele elogia muito os médiuns que gesticulam, mas de forma moderada. Então não precisa fazer malabarismo, mas também não precisa ficar que nem um robô. Lembre-se, médium, você que está na sala e que tem a mediunidade, você não é um microfone que capta e transmite de forma mecânica. Você vai filtrar, você vai cortar excessos, você vai cortar palavrões, você vai cortar gritos, você vai falar num tom de voz mais baixo quando ele gritar, mas sem exageros. Você não é um gravador que repete mecanicamente o que ouve. Para isso eu sugiro a leitura do livro Diversidade dos Carismas, que nós, através da bondade de alguns amigos da sala, conseguimos em PDF. Se alguém se interessar, é só mandar um e-mail para a gente, andreespirita@gmail.com, e a gente encaminha o livro para vocês, tá? Então, para encerrar o comentário desse parágrafo, o médium não é um gravador que simplesmente capta e repete mecanicamente. Ele vai ceder um pouco. Ele vai gesticular, ele vai alterar um pouco o seu tom de voz. Isso é natural. Agora, sem exageros. O limite é o bom senso. E isso, com o tempo, com a experiência, o médium vai ganhando. Então, no começo, ele vai filtrar, às vezes ele filtra demais. A Rita de Rancharia está perguntando o e-mail: andreespirita@gmail.com. Vou digitar aqui, tá? Então não adianta engessar a manifestação. Tem que haver bom senso. No começo, às vezes, o médium filtra demais. Outros médiums no começo filtram de menos, deixa correr. A experiência vai ensinando. Bem lembrado, Miriam. Se vocês clicarem aqui nesse triângulo do lado direito embaixo, vocês vão encontrar esse livro para baixar. Parece um triângulo, 3 bolinhas ligadas por 2 pauzinhos. Esse símbolo significa compartilhar. Se você clicar ali, você vai achar o livro para baixar, tá? Eu já deixei ali faz bastante tempo e não lembrava. Obrigado, Miriam, por ter lembrado a gente aí. A Gilda de Fortaleza também participou com a gente aqui em cima. André, mesmo o médium dando uma passividade atrás da outra, na reunião que eu participo, vejo lá um dando 3 ou 4 passividades. Eu acho um exagero. E André Luiz fala isso no livro Desobsessão. Aqui em Severina acontece sempre intercalado. Um médium dá passividade, o outro dá passividade, depois volta para esse, depois volta para o outro. Como a nossa reunião é muito pequena, nós temos 2 médiums só, é sempre intercalado para que elas se recuperem. Mas, graças a Deus nós não temos problema quanto a isso. A nossa reunião é muito organizada. Porque nós não temos essa crença de
não, vamos dar mais passividades, vamos ajudar mais gente. Não, nós entendemos que número não é importante. O importante é a qualidade. Nosso grupo é pequeno. Se a gente ajudar, através de 2 médiums, 4 entidades todo fim de semana, nós estamos fazendo a nossa parte. A gente não pode querer fazer mais do que o nosso limite. Isso está bem claro para o nosso grupo aqui. Então toma um pouco de cuidado também, Gilda, com essa história de dar 3, 4 passividades em seguida. Isso pode causar perturbação e pode causar um desgaste energético até profundo. A Cida Patrocínio também complementa o que foi falado lá atrás. André, eu trabalho numa casa que às vezes falta trabalhadores e os que estão lá trabalham muito, chegam a dar umas 8 ou mais comunicações. Está pedindo para ficar pirado. Está pedindo para ficar perturbado. Sugira, Cida, o estudo do livro Desobsessão de André Luiz. Dá uma boa olhada nesse livro, sugira o estudo pelo grupo, sugira o estudo do livro em grupo e ali vocês vão ver. 2 manifestações por médium. E aí a Gilda comentou aqui em cima, significa desequilíbrio, dá muitas passividades? Provavelmente. Não necessariamente o desequilíbrio da reunião, às vezes o desequilíbrio do médium. Porque também pode estar, aqui eu vou trabalhar com hipótese, tá, Gilda? Também pode estar no subconsciente da médium que, para ela ser valorizada como médium, ela tem que dar mais passividade do que os outros. Claro, não sei se é isso que está acontecendo, não conheço a pessoa, não conheço a realidade, mas tem muito médium que para ser valorizado, e ele quer ser valorizado, ele quer ser elogiado, ele acha que a entidade tem que ser mais difícil que as outras. Então ele fantasia, a entidade é difícil, mas ele gesticula, ele agarra a toalha, ele deixa o espírito fazer o que quer. Outros, para que haja essa valorização, esse elogio, ele dá várias passividades. Então é uma pessoa que está em desequilíbrio. Não entendeu o objetivo da reunião, tá? A Rita falando sobre o livro, né? Rita, aqui do lado direito, embaixo da lista de nomes, está escrito online e embaixo do lado direito tem um símbolo, parece um triângulo. O Emanuel Augusto, André, no caso do aborto espontâneo, isso pode estar conectado com a diferença de grau no campo áurico, da aura, né? Afinidade moral ou diferença entre perispírito? Emanuel, o que nós encontramos na bibliografia é o seguinte, a maioria dos casos de aborto espontâneo é espírito que desiste da encarnação. O corpo está sendo formado, está tudo combinado já, a, a pauta, né, o planejamento reencarnatório está pronto, ele já está ligado ao corpinho, mas ele pula fora. Não, eu não vou dar conta. Porque espíritos muito evoluídos às vezes reencarnam através de mães não tão evoluídas, justamente para dar uma organizada e uma equilibrada na família, e vice-versa. Então não pode haver aborto por diferença evolutiva. Ok? Alexandra, André, você também poderia disponibilizar aqui os CDs de música? Não, aqui não dá, Alexandra. Você precisa mandar um e-mail para mim, tá? Aqui acho que eu não conseguiria. Só mandar um e-mail para mim que eu disponibilizo para você, ok? Desculpa, mas aqui eu acho que não tem jeito. E o meu amigo Vanderlei lá de Bilac, André, o que dizer de manifestações de crianças em reunião mediúnica?
Na maioria dos casos seria animismo do médium? Nem sempre. Eu respondi isso há pouco tempo. Depois eu vi um vídeo do Richard Simonetti e falou mais ou menos a mesma coisa que eu. Se o espírito tiver um problema mental, ele pode desencarnar criança e por causa do problema mental, ele mantém o seu perispírito na forma de criança. É uma exceção à regra, mas pode acontecer. Porque basta que ele desencarne em tenra idade e por causa do problema mental, Vanderlei, ele vai manter o seu perispírito naquele formato. Ele vai desencarnar achando que ele ainda é uma criança. Um espírito em boas condições mentais, quando ele desencarna, ele já toma a sua forma normal. Mas um espírito com um atraso mental, com um problema mental, desencarnando como criança, ele acredita ainda ser uma criança. No plano espiritual, ele vai se manifestar como criança, até para que, através do choque anímico, ele tome consciência de que ele não é mais uma criança e volte a ter a forma normal, ok? Danielson, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, pegando o gancho na pergunta do Vanderlei. Qual a idade em que uma criança ou adolescente pode participar de um estudo mediúnico? Eu acho que antes dos 14, embora não tenha lido nada, mas eu acho que 14 anos é um limite. Mais ou menos ali pelos 14, 15 é um limite. Até então, evangelização, estudo doutrinário. Depois dos 14, você começa a introduzir mediunidade, mas, Danielson, nunca li nada assim, nenhum estudioso, gente mais experiente do que eu, nunca colocou um limite. Tá? Eu estou colocando para você mais ou menos da forma que eu entendo, tá? Eu acho que até os 14 a gente pode estar entrando com o evangelho e um pouco de doutrina. A partir dos 14, você intensifica a doutrina e começa a entrar com um pouquinho de mediunidade. O Arnaldo traz uma informação importante. Ó. Nas obras de André Luiz, temos colônia de crianças que se manifestarem, que ao se manifestarem, vão se manifestar como crianças. E a Beth, que foi com quem nós conversamos sobre manifestação de crianças da outra vez, ó, depois que conversamos sobre a comunicação de crianças, atendi um caso assim e confirmou o que você explicou. A gente fica feliz. Que bom que acabou dando certo. Danielson está falando ó, de um pré-adolescente com 13 anos com mediunidade aflorada. Mas aí nesse caso, Danielson, é melhor preparar essa criança com um estudo evangélico, né, estudando o evangelho e com um pouquinho de doutrina. Fazer bem a base. Para ele aprender a lidar com a pressão. Então trabalha bem o evangelho com esse adolescente, entra com um pouquinho de doutrina e explica, não precisa estudar a mediunidade, só explica para ele que ele tem uma faculdade, que coloca ele em intercâmbio, isso é normal, não é coisa do demônio, como falam por aí, uma faculdade natural. Pode ser explicado para ele, mas eu acho que estudar isso é muito cedo. Até porque um pré-adolescente de 13 anos tem mais coisas para fazer, gente. Não vive para a doutrina espírita. Tem que estudar, tá com os hormônios a milhão. E é por isso, exatamente nessa fase em que os hormônios estão a milhão, é que é muito necessário o evangelho. Para que ele possa controlar essas sensações, esses desejos de adolescente, né? Então, eu ainda fico com o evangelho e um pouquinho de doutrina, para que depois dos 14 ou 15 intensifique doutrina e comece a entrar com mediunidade.
Mas se alguém tiver uma opinião diferente, por favor, pode orientar o Danielson, tá? Aqui não tem dono da verdade, não. A Denilda Ávila, lá do Rio, também participando. E a manifestação de criança que está no ventre da mãe, mas com medo da encarnação, também pode vir à mesa mediúnica? Denilda, eu nunca ouvi falar disso. Eu já ouvi falar de espírito se manifestar um pouco antes da encarnação, mas antes da gestação. Tecnicamente, né, doutrinariamente, eu não acho impossível. O corpo está se formando, o espírito já está ligado, de repente ser levado a uma reunião mediúnica para colocar esse medo para fora, eu acho perfeitamente possível, mas nunca ouvi falar. Olha que informação bacana do Rangel. O Rangel pouco participa, mas quando entra, entra para arrasar, né? É verdade que Kardec começou as comunicações com duas adolescentes? Rangel, você é o cara, irmão. Realmente. Mas nós temos que pensar que são espíritos preparados para isso, né? Não podemos esquecer desse detalhe. São espíritos maduros, com a mediunidade, mas maduros espiritualmente. Não nos esqueçamos desse detalhe. Que aí nós vamos ter que olhar para a mediunidade, mas temos que olhar o contexto reencarnatório também. São espíritos que encarnaram com essa missão. E tem mais um ponto, mais uma questão que tem que ser analisada. Quando Kardec fez o seu trabalho, a época era diferente. Hoje nós estamos no ápice da transição. A transição começou bem lá atrás, mas hoje nós estamos na fase aguda da transição. Nós vivemos hoje o chamado espalhamento mediúnico. O que tem de médium por aí é um negócio inacreditável. E não é mistificação, gente. É gente que tem mediunidade mesmo. Por isso que Deus teria revelado ao profeta Joel no livro dele. E eis que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estamos sendo preparados com esse espalhamento mediúnico para um intercâmbio mais natural no mundo de regeneração. Porque hoje, infelizmente, o intercâmbio é uma coisa mística para as pessoas, não para nós espíritas. A maioria das pessoas olha o intercâmbio com olhos de medo, de misticismo. Como assim falar com os mortos? As pessoas não entendem e não acreditam. Nós estamos sendo preparados para um intercâmbio mais natural no mundo de regeneração. Inclusive, eu fiz esse seminário na casa que a Irvine frequenta, lá no Bezerra de Menezes, em Jales, e falamos sobre o espalhamento mediúnico. Lembra, Irvine? Foi uma manhã belíssima para mim. Então é para se pensar. Olha a pedagogia de Jesus. Já que no mundo de regeneração a tendência é que o intercâmbio seja mais natural, para poder quebrar o gelo, houve um espalhamento da mediunidade. Isso vai também batendo com aquilo que nós falamos lá atrás. A ostensividade do fenômeno, ela é proporcional à necessidade do aprendiz. Tem gente que para acordar para a comunicabilidade, basta receber uma intuição. Ele fala, nossa, isso aqui não é meu, tem alguém falando comigo. Mas tem gente que para acordar para a comunicabilidade, precisa dar uma passividade, ser jogado no chão por um espírito e sofrer. Emmanuel chega a dizer em um livro dele que para despertar tem espírito que precisa do canto de uma cotovia, que é um passarinho. Então tem gente que acorda com um passarinho cantando. Tem espírito que desperta para a evolução com um passarinho cantando. É uma imagem belíssima que Emmanuel usa.
Mas tem espírito que, para despertar para o progresso, precisa da explosão de uma dinamite. Você escolhe. Tem espírito encarnado que, para poder acreditar no intercâmbio, basta ele receber uma intuição. Ele pensa assim: meu Deus, isso não é meu, não. Mas a maioria, infelizmente, precisa ver fenômenos ostensivos. Ou ele passar mal, ou um filho passar mal, um marido ou uma esposa passar mal, uma mãe passando mal. Precisa ver fenômeno mediúnico nas igrejas protestantes, na igreja católica, através da renovação carismática. O que é o carisma? É um dom dado para o bem da igreja. O que eles chamam de carisma, nós chamamos de mediunidade. O que é a manifestação do Espírito Santo nas igrejas protestantes? Gente, é a forma que Jesus achou para chamar a atenção deles para a comunicabilidade. Não tem nada errado aí, é só a adequação da comunicabilidade ao que eles estão maduros para entender. Tá tudo certo. Tá tudo sob controle. Lembra do espalhamento mediúnico, Joel 2,28. E eis que depois espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele fala: vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Cada um vai ter, como nós estudamos, acho que há 2 semanas atrás, uma forma de manifestação, um órgão sensível no corpo físico. Porque a mediunidade é atributo do espírito, mas precisa de órgãos sensíveis no corpo físico. O acoplamento se dá de perispírito para perispírito, mas a sensibilidade precisa acontecer também no corpo físico. Eu vou anotar onde nós paramos aqui, para que em 15/11 nós continuemos. E a partir daqui nós não vamos iniciar as perguntas, nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo que já se iniciou. Vamos lá, gente. Posso ser útil ainda? Vamos mandar um abraço mais uma vez? Amigos da Rádio Brasil Espírita, nosso abraço, muito obrigado por estar conosco. Pleno sábado de manhã, um sábado tão agradável, possibilidade de poder trocar informações com vocês. Os amigos da Rede Amigo Espírita no canal 3, próprio Zé Aparecido, está na sala também. Obrigado a esses amigos que nos acompanham online. Obrigado a todos aqueles que têm buscado esse áudio quando a gente posta, gente. A gente posta os áudios e tem tido uma boa resposta. Os e-mails têm chegado quando a gente coloca material à disposição. Vários e-mails têm chegado para a gente. Sinal que o áudio tem sido útil para as pessoas. A gente fica muito feliz de poder contribuir um pouquinho. Abraço aos amigos que estão na sala aqui. Nós estamos em 33 hoje. Muito feliz de poder estar com vocês. O sábado de manhã é muito agradável na companhia de vocês, aquele público fiel, né? É sempre os mesmos nomes, o pessoal que já está acostumado a estar com a gente. E às vezes é os mesmos nomes que estão nas salas do Beto, na sala do Zé Antônio, na sala do Arnaldo, da Jane nos domingos. Enfim, a gente fica muito feliz. Esse trabalho de divulgação através da sala Estudando Espiritismo tem dado bons frutos. A gente fica feliz demais. O Zé Aparecido está dizendo que o Vinícius Lara também vai dirigir uma sala de estudos. Coisa boa, o Vinícius é um menino bacana, inteligente, estudioso, tem uma mediunidade muito interessante.
um grande trabalhador dessa doutrina. Vamos lá, gente. Se não tem mais perguntas, eu vou fazer a prece final e devolver o horário para a rádio, ok? Vamos fechar os nossos olhos por mais alguns instantes, agradecendo a Deus por podermos encerrar nesse momento o nosso estudo, que foi tão gostoso, tão agradável, pela oportunidade de estar aprendendo a servir, ofertando esse pouquinho que nós sabemos dessa doutrina, que para nós é o próprio Consolador que Jesus nos oferta. Que bom, Senhor, poder estar entre corações amigos, trocando informações, trocando experiências, dando e recebendo carinho e preparando a nós mesmos e trabalhadores que se interessam pela doutrina espírita, que se interessam por crescer na seara do Cristo. Porque todo estudo nada mais é do que uma forma de buscar novos conhecimentos e de crescer nessa seara. Senhor, abençoa as nossas famílias, as nossas casas, energiza agora através dos teus homens de confiança as nossas águas. E que nós possamos equilibrar cada vez mais a nossa vibração e poder fazer bem para nós mesmos de dentro para fora. Não só buscar pelo passe, pela água, o benefício de fora para dentro. Que nós possamos emitir boas energias e renovar a nós mesmos. Que assim seja. Graças a